Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade à nossa contação de história com alguns detalhes, com alguns direcionamentos para que possamos realmente absorvermos a história e compreendermos como essa história pode ser aplicada nas nossas vidas hoje. Então, oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, Pai, por cada irmão que está assistindo agora. Agradecemos, Senhor, por esse domingo abençoado que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe, Senhor, a cada um irmão agora, contemplando cada dificuldade, cada ponto, cada necessidade que existe na vida de cada um dos irmãos, de cada família. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Pai Santo, fale a nós, revele-se a nós nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós paramos então em 2 Reis, quando Elias é levado aos céus e Eliseu fica no seu lugar. Logo na saída, logo após esse acontecimento, Eliseu está em Jericó e ele é usado por Deus para tornar aquelas águas que eram amargas, águas adoecidas, para se tornarem águas doces, água potável, tudo perfeitamente. Então nós paramos aí. Dando continuidade hoje, vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, versos 23 a 25. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazes saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, careca, sobe, careca. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Por que disso, irmãos? Por que de uma coisa tão séria, tão grave? Como nós já vimos anteriormente nas nossas contações de história, o povo de Israel estava absolutamente obstinado, estavam contra Deus. Um exemplo muito claro disso é quando Elias elimina 400 profetas de Baal, 450 profetas dos postes ídolos. E mesmo assim o povo de Israel permanece endurecido, de modo que Elias tem que fugir, porque Acabe e Jezabel, que são os reis de Israel, o rei e rainha de Israel, Jezabel nem é israelita, se voltam contra Elias. Nós vamos ver isso acontecendo várias vezes. Ao invés das pessoas se submeterem a Deus pela palavra do profeta, eles se voltam contra o profeta. Então, irmãos, aqui nós temos um momento onde Deus decide fazer um corte e demonstrar verdadeiramente que ele está com Eliseu, para que as pessoas o respeitem, para que as pessoas saibam que ele está com a palavra de Deus agora, que anteriormente estava com Elias, Elias sendo levado aos céus, agora está com Eliseu. Então, é inadmissível para Deus que jovens, rapazes, fiquem abusando, fiquem fazendo gracinha com o profeta de Deus. Muito rico, quando nós vemos aqui a vida de Samuel, por exemplo, anteriormente,
não é? Antes disso aqui, Samuel está, onde Samuel ia, quando Samuel ia em algum lugar, em alguma cidade, os mais velhos daquela cidade iam até Samuel para saber o que estava acontecendo, o porquê da vinda dele ali. Tamanho respeito, tamanho temor. Agora aqui não. Aqui jovenzinhos, engraçadinhos, caçoando do profeta de Deus, caçoando do homem de Deus. Por isso Deus toma tal ação. Não necessariamente, irmãos, Eliseu fez a oração que eles sejam destruídos, que eles sejam eliminados da terra. Mas, após Eliseu os amaldiçoar, muita gente, 42, você já pensou nisso? Você sendo um homem só, um homem de Deus, um senhor, calvo. A Bíblia não deixa claro que eram só 42. A Bíblia deixa mais claro que eram mais. Então, uma turba de pessoas fazendo gracinha e tirando onda com a cara do profeta. A ursa pegou 42 deles. Então isso nos sugere que eram mais pessoas, mais jovens, mais rapazes. Então, Deus toma essa atitude. Eu gostaria de esclarecer isso porque muito se fala, muito se trabalha contra o caráter de Deus, contra o caráter do profeta Eliseu, utilizando esse texto. Continuando. Capítulo 3, verso 1. Jeroão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Eu tenho sempre trazido essa distinção entre rei de Israel, rei de Judá. Rei de Israel, rei de Judá. Devido à ruptura que houve entre Israel e Judá lá atrás. Né? Então são reinos diferentes. Jeroão faz o que é mal perante os olhos do Senhor. Não como Jezabel e Acabe, mas como Jeroboão, filho de Nabate. Fazendo pecar a Israel com deuses estranhos e com toda sorte de luxúria. Verso 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava seu tributo a Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Nós já vimos anteriormente, irmãos, que lá com respeito a Moisés, qual era a regra? Era para o povo de Israel se juntar com esse povo moabita, filisteus, saduceus. Esses filisteus, saduceus não. Era para eles se juntar com esse povo, amalequitas? Não era. Era para escravizar esse povo? Não, não era. Era para eliminar, não era para ter relacionamento. Mas, como nós já vimos várias vezes aqui, mais uma vez Israel está se beneficiando dos povos os quais ele não deveria se unir. E dará problema, claro que vai dar problema, né? Sempre dá problema. O que acontece então? Jeroão vai até Josafá e Josafá faz uma aliança com Jeroão para ir à luta contra os moabitas. Entra nessa parceria também o rei de Edom para lutar contra os moabitas. Se preparam para a guerra e vão. Só que Jorão fica muito temeroso. Será que Deus vai nos entregar nas mãos dos moabitas? E Josafá fala: onde tem um homem de Deus para que possamos
conversar, para que possamos saber a palavra de Deus sobre esse assunto. E um senhor lá se levanta e fala o nome de Eliseu. E explica, o Eliseu era aquele que servia a Elias. Assim eles vão. E aqui, irmãos, nós temos um aprendizado, assim, maravilhoso para os nossos dias. Maravilhoso para os nossos dias. Vamos ler aqui os versos, a partir do verso 12. Capítulo 3 de 2 Reis, dos versos 12 a 14. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele, a ter com Eliseu, tá bom? Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com essa causa sua? O que eu tenho a ver com essa guerra que você está travando contra os moabitas? O que o homem de Deus tem a ver com isso? E aí ele fala: vai aos profetas de teu pai e às profetisas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Ele estava assim, convicto que eles perderiam, que não daria certo. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem os receberia. Irmãos, Josafá, como nós já vimos anteriormente, era temente a Deus. Fazia um reinado correto diante de Deus, um reinado em temor a Deus. Mas o rei de Israel, não. O rei de Israel era um ímpio. E olha a postura desse homem de Deus. Perguntar: o que eu tenho a ver com a sua guerra? Vocês estão agindo de modo errado. Vocês decidem por isso, vocês estão escravizando, não é? Tudo isso está implícito nessa resposta. Vocês estão escravizando quem não deveria. Vocês estão fazendo alianças com quem não deveria. Povo de Israel, rei de Edom, vocês estão negociando com deuses os quais vocês não deveriam. O que eu tenho a ver com isso? Com a peleja? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou engajado politicamente, trazendo para os dias de hoje. Vamos entender um pouquinho quem era Eliseu? Eliseu era um homem de uma família com certo recurso financeiro, historicamente falando. Ele era de Abel-Meola. Abel-Meola é uma cidade de Israel. Ele tinha uma família em Israel. Tinha família em Israel. Era uma família com certa condição. Tinha cerca de 12 juntas de boi. Isso dá 24 bois para trabalhar. Isso não é pouca coisa em 900 anos antes de Cristo. Isso não é pouca coisa. Ter 12 juntas de boi, 24 bois. Certo. Pastor Acácio, então é o seguinte, ele está falando que não tem nada a ver com essas coisas com Israel, mas a família dele, se Israel for escravizado, a família dele será penalizada. Ele será penalizado, porque ele não está exime de toda a consequência dos reis perderem a guerra, desses 3 reis perderem a guerra. Ele não está fora dessas consequências. Irmãos, que nós entendamos cada vez mais, assim como Eliseu entendeu
E são palavras de Eliseu. Aqueles que estão conosco são maiores e em maior número do que aqueles que estão no mundo, do que os nossos inimigos. É a palavra de Eliseu. Nós vamos ver futuramente. Irmãos, uma passagem assim absolutamente linda e que nós precisamos aprender com elas. O que tem a ver conosco isso aqui, irmãos? O que nós vemos hoje são profetas, líderes religiosos, pastores, receberem ímpios nas suas congregações e em nome da população brasileira, em nome das suas próprias famílias, em nome das suas próprias riquezas, fazerem conchavos políticos com ímpios da pior espécie. Da pior espécie. Sendo que a semelhança de Eliseu deveria falar, olha, eu não os reconheço, eu não os conheço, não tem nada a ver com a causa de vocês. Não, mas se o Brasil virar um regime político draconiano, sua família vai sofrer. Olha, eu não tenho nada a ver com essa causa sua. Eu tenho a ver com a causa de Deus. E o que nós mais vemos são pastores que não tem nada a ver com a causa de Deus. Sabe, irmãos, que o Senhor nos ensine e que nós temos essa mesma postura. É um homem íntegro, temente a Deus, honesto, perfeitamente. Temos algum relacionamento, recebamos. Mas é ímpio, descaradamente, você vai fazer aliança com essas pessoas? Fazer conchavo com elas? Não façamos. Então, lição preciosa que está aqui na história, na nossa historinha bíblica. Vamos lá, vamos ler agora dos versos 15 a 19. Eliseu recebe esses reis, não é? E vem agora o verso 15. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Como fica claro aqui, estavam tendo dificuldades quanto à água. Verso 19. E não como está escrito aqui, isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Deus irá entregar a Moabe. Outra lição aqui. É porque esses reis são bonitinhos? É porque eles são corretinhos? É porque... Não, é porque Deus ama o seu povo. A Bíblia nos diz aqui que o Senhor atrai o seu povo com correntes de amor. E aqui é Deus fazendo novamente, deixando claro. Jorão, Edom, fique comigo. Entende? Mais uma lição preciosa. Continuando. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Irmãos, assim como o profeta declarou, o Senhor fez com que acontecesse. Deu certinho. Agora eu queria falar sobre duas mulheres
que nos ensinam lições preciosíssimas, que estão aí nos capítulos 4. Estão no capítulo 4. E que lição é essa? Ou quais lições são essas? Fale com a pessoa certa, tendo uma vida temente a Deus. Obedeça. Confie. Tudo isso essas mulheres vão nos ensinar agora. Capítulo 4, verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, Eliseu diz: Vá para sua casa, peça vasilhas vazias, o máximo que você conseguir, e comece a deitar desse óleo dentro dessas vasilhas vazias que você conseguir. Enquanto você estiver fazendo isso, feche a porta sobre você e os seus filhos, 2 filhos, não é? E assim ela fez. É muito rico aqui, irmãos, que nós podemos perceber que ela não sai procurando conselho, ela sabe com quem deve falar. E ela obedece. E ela chega com as prerrogativas corretas, fala: olha, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Olha aqui, que força de palavra. Tu sabes que ele temia o Senhor. E, chegando ao credor, sim. Então, ela obedece. Ela faz esse movimento em secreto, como a Bíblia nos diz no Novo Testamento. Não é? Ora teu pai em secreto, que responde em secreto, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Senhor te recompensará publicamente. Foi o que aconteceu aqui. Mas foi debaixo de obediência. O que aconteceu? Ela foi colocando óleo nas vasilhas, e os seus filhos iam colocando as vasilhas para que ela colocasse dessa botijinha com óleo, enchesse as vasilhas com óleo. Chegou um momento em que ela questiona, fala: meu filho, tá faltando vasilha aqui. E aí o filho responde: não tem mais vasilhas, mãe. Todas estão cheias. E o profeta então fala: e você vende esse óleo e paga as suas dívidas. E assim ela fez. Sabe, irmãos, que nós possamos ter isso em mente, essa clareza em mente. Próxima parte da história. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. É a próxima mulher, a sunamita. Ela faz isso, ela insistiu: come com a gente, profeta, se alimente corretamente. E ele fez isso e passou a ficar corriqueira a sua. Sempre que ele ia naquela cidade, em Sunem, ele passava ali para comer. Então essa mulher fala com seu marido: vamos fazer um quarto próximo do muro, para que esses profetas, Geazi e Eliseu, sempre que eles vierem aqui, eles possam comer conosco e possam ficar aqui, ter um lugar para que eles possam dormir. E o seu marido concorda com isso. Então, sempre que eles vão ali, eles passam a estar naquela casa,
recebendo aqueles favores. Eliseu, então, pergunta à mulher o que ela precisa. Outra lição, irmãos. E ela diz, não, eu estou suprida de tudo. De nada tem falta, está tudo tranquilo. E Eliseu percebe que eles não têm filhos. Então Eliseu fala, olha, no ano que vem, por volta desse mês, desses dias que nós estamos vivendo, você terá um filho. E ela pede para que o profeta não a engane. E de fato não enganou. Quando chega o momento, ela tem esse filho. Passado algum tempo, nós vamos ter aqui agora o capítulo 4, dos versos 18 a 29. Observe o foco dessa mulher, irmãos. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Então o menino morreu. Qual é a atitude da mãe? Sair conversando com todo mundo, perguntando, sair xingando, sair esbravejando contra a sorte? Qual é a postura da mãe? Falar com a pessoa certa, obedecer, confiar. Essa é a postura da mãe. Vamos ver? Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais ao homem de Deus hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela abardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detens no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao teu encontro e dize-lhe, vai tudo bem contigo? Com teu marido e com teu menino? Ela respondeu para Geazi, tá tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa-a, porque a tua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Deus não disse para Eliseu o que era. Disse ela, pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Então ela chega ali e expõe o sofrimento dela. E que ela havia perdido o filho. O que... Vamos ler mais um pouquinho aqui. Ó. Disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém falar com você, não responda. Vá. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Sabe, irmãos, não é para Geazi sair falando, nossa, está sabendo que a mulher, que o menino morreu, agora eu estou indo em nome do profeta colocar o bordão. Não, silêncio, vá. Então ela vai e fala com a pessoa certa, confiada na pessoa certa, obedecendo a pessoa certa. E, como nós podemos ver, volta lá agora, vá lá, Geazi, e faze isso. E ele faz. Pois bem,
Não acontece nada. O menino continua. Então, a mãe e Eliseu vão até o menino. E Eliseu fecha a porta, ele e o menino, e se deita sobre o menino, mão com mão, rosto com rosto, pernas com pernas, e faz isso por 7 vezes. E o menino é ressuscitado. Então ele entrega o filho à sua mãe. Como eu disse anteriormente, irmãos, falemos com a pessoa correta. Não devemos ouvir conselho de ímpio, nada que esteja à nossa volta. Vozoeiras de pessoas, vozoeiras diabólicas. Não, vamos na pessoa certa. Vamos fechar a porta sobre nós e os nossos, muitas vezes sobre só nós mesmos. É a lição que nós temos aqui nos capítulos 2, nos capítulos 3 e 4. Nós lemos hoje, né, os capítulos 3 e 4. Irmãos, nós vamos capítulo por capítulo, capítulo. Então, os irmãos estão entendendo aqui a história bíblica e os conteúdos para que possa haver fixação e uma aplicação pessoal de cada um dos textos que nós estamos estudando. Veremos, irmãos, um texto maravilhoso, contação de história, onde nós vamos ter a morte na panela primeiro e depois nós vamos ver Naamã é curado de sua lepra. Irmãos, aqui tem tantas lições para nós e é uma história tão linda. Então nos veremos no domingo que vem. Pai Santo, muito obrigado por mais esse momento diante do Senhor, momento em que o Senhor fala conosco, momento em que o Senhor nos ensina. Ó Senhor Jesus, mostre-se forte na vida de cada um dos irmãos que está assistindo, na vida de suas famílias. Abençoa, Senhor, o almoço de domingo, o lanche da tarde, que haja comunhão. E abençoa também a nossa reunião à noite, que seja bênção, que o Senhor fale aos nossos corações verdadeiramente. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, reina sobre nós, para benefício nosso e para a honra e glória do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, com Deus, e até a noite.